Meus queridos, shalom, que Deus abençoe as vossas vidas. Estamos no ar com mais um episódio do KingdomCast e eu não estou sozinho, do meu lado está aqui a minha querida irmã Geisiane Dias. Olá, como vão vocês? Olha, eu quero que você, que chegou aí agora, já antes de qualquer coisa, dê aquele joinha, se inscreva no canal, já comenta aí alguma coisa, dê a paz do Senhor pra gente, depois você comenta sobre o vídeo, mas já escreva aí embaixo e compartilhe, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser abençoadora, vai ter muita coisa aqui para você edificar a sua vida, a sua fé, o seu ministério, porque hoje nós estamos recebendo... Tchan, 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 tchan. Quem será? O currículo dele é grande. Na verdade, ele é pregador, ele é conferencista, ministra em escolas bíblicas pelo Brasil e pelo mundo, convenções, é um dos maiores mestres que eu conheço na nação brasileira. Eu sempre falo por onde eu passo. Eu falo assim, olha, o meu pastor, eu já estou dando um spoiler, é meu pastor também. Eu falo assim, o meu pastor é um dos maiores mestres que eu conheço no Brasil. Alguém que carrega mais do que, Geisiane, eu sempre falo, mais do que conteúdo acadêmico, carrega uma unção, uma ciência das escrituras e também tem um monte de coisa. É cantor, tá, gente? Gravou não sei quantos CDs, é pastor de igreja, pastoreia uma linda igreja em nossa cidade. Estamos recebendo, apresenta a Geisiane. Pastor Zéias Pontes. Glória a Deus. Produção coloca assim, que coisa boa. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma felicidade, era algo que eu já ansiava. Quando eu vi aí o KingdomCast, eu disse, eu tenho que ir lá, eu tenho que estar com eles, gozando também dessa comunhão e poder estar aqui cooperando. Rapaz, com e foi difícil, né, Geisiane? Não é? Tentaram. O homem é era para estar aqui desde o primeiro. Né? Foi difícil. Eu falei para ele assim, pastor, eu queria gravar o primeiro com o senhor, é a primícia, estamos começando lá o projeto, mas... o homem é difícil demais. É verdade. Viaja muito. Deu certo, graças a Deus, tudo certinho. Para nós é uma alegria estar recebendo o senhor aqui. Alegria minha, apóstolo, pode ter certeza. Seja bem-vindo. Amém. E nós vamos bater um papo hoje. Eu tenho certeza que não só aquilo que o senhor carrega das escrituras, mas a sua bagagem de experiência de vida. Amém. É muito enriquecedora, abençoa muita gente. Então, bora começar pelo começo. Vamos lá. Vamos começar por onde tudo começou. O senhor vem de lar evangélico, não vem de lar evangélico? Seu pai, sua mãe? Como é que começou tudo isso? Como começou essa vocação, o chamado ministerial? Eu sei que o senhor já fez muita coisa. Verdade. Na verdade, apóstolo, eu não vim de um lar evangélico, apesar de que os meus avós maternos, eram evangélicos a ponto de meu avô, que é o pastor Osmar, ser hoje uma referência no meu coração mesmo, já tendo sido recolhido pelo Senhor, mas ainda é uma referência na minha alma, no meu coração, apesar dele servir ao Senhor com a sua família. Quando nasci, não nasci num lar evangélico, né? Meus pais professavam uma outra religião. Católicos, não? Não. Era uma mistura aí, era mais pro lado... É piauiense. São no Piauí eu vejo essa mistura, tem muito misturado o negócio. E era por aí. E eu vim à fé aos 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Foi quando eu vim à fé. Eu recebi a Cristo como meu Salvador na cidade de Nova Olinda, no Maranhão. Então eu sou piauiense da Gema, né? Mas espiritualmente eu nasci lá no estado do Maranhão, na cidade de Nova Olinda. Isso o senhor tinha que idade? Entre 12 e 13 anos de idade. Mais ou menos isso. Foi numa noite de Ano Novo, virada de ano, e quem orou por mim foi o saudoso pastor Coelho, lá do Maranhão. Aí começou a minha caminhada na fé. Seu berço é assembleiano? Meu berço é assembleiano. E aí como que começa o chamado ministerial? Como é que isso aflora, nasce? Como que o senhor descobre essa vocação? Dentro do conceito assembleiano, não é? Que é as nossas, eu vou dizer aqui, a minha raiz, né? Assembleiana, bem assembleiana mesmo. A minha também. A gente começa a desenvolver o ministério onde dá, né? Servindo da maneira que pode. Eu vivi em uma época que as coisas aconteciam bem diferente do que está aqui. Quem vem da fé dos anos 90 para cá sabe
que a igreja até o ano 2000, 2005 para cá é outra igreja. Mudou completamente. Outro conceito de igreja, tudo mudou. Então era um tempo ainda que a nossa alma e nosso coração estava voltado para a igreja, de maneira até que eu fui aconselhado por pastores, por exemplo, para de estudar que Jesus está voltando, Olha aí. entrega teu coração ao reino, vamos pregar o evangelho, e era nessa pegada, dia e noite, tinha culto todo dia, domingo a gente fazia culto 5 Parecia que vezes. Jesus ia voltar amanhã. Nós vivemos essa fase. A gente tinha que resolver isso logo, né? E eu louvo a Deus por ter vivido essa fase, né? Tanto que eu brinco dizendo que essa geração é muito Nutella. Eles deveriam ter vivido o que a gente viveu para entender o que é realmente. Porque a igreja no Brasil, ela teve, não só a Assembleia de Deus, mas a igreja no Brasil, o seu crescimento expansivo aconteceu nesse tempo. Sim. Anos 90 até o ano 2000. É chamado de os anos da colheita, né? A década da colheita. A década da colheita. Essa década da colheita foi a década em que eu recebi Jesus como Salvador, e o foco era um só: ganhar almas. A gente vivia para isso, não importava. Esse senso de urgência. Tanto que a igreja saiu nesse tempo de pouco mais de 12 milhões de evangélicos para 42 milhões de evangélicos em uma década. Então, quando me perguntam assim, às vezes eu sou até um pouco, como é que eu vou dizer, polêmico nisso, porque eu estou em alguma entrevista e diz assim: o senhor acha que a igreja do Brasil está vivendo um avivamento? Eu não acho. Eu não acho. Acho que a igreja precisa viver um avivamento. A igreja vive um tempo de muita euforia com o que foi semeado. O senhor tem essa impressão que eu passado. tenho, que há um rodízio de crente nas igrejas? Sim, e colheita mesmo hoje em dia, bem menos do bem menos. Porque é aí que eu formo a coisa. Porque avivamento traz mudança de pensamento. Avivamento, todos os grandes avivamentos influenciam a nação, e esse avivamento influenciou a nação em muitos aspectos. Avivamento vem com salvação de alma, desde a Bíblia e todos os avivamentos históricos. E o nosso crescimento no Brasil como igreja se deu nessa década. Hoje nós temos 50 milhões de evangélicos, ou seja, nos últimos 20 anos nós não conseguimos nem dobrar esse número de evangélicos, não é? Sem falar que quando a gente faz um batismo, como pastor de igreja eu sei, a gente sempre está batizando as ovelhas que nasceram também. Sim, ali na casa. Filho de crente. Já. Então esse crescimento. E aí tem esse outro problema que o senhor falou, apóstolo, que principalmente aqui no nosso estado ele é muito notado. Inclusive ele Teresina, então? E ele já foi fonte de estudo, eu não me lembro se pela CEMIP, eu não me lembro. Foi feita uma pesquisa sobre essa rotatividade, que no nosso estado, no Nordeste, o crescimento é bem vagaroso, mas há uma rotatividade a ponto de dizer que uma igreja que hoje tem 1.000 membros, amanhã tem 100, a que tinha 100 fica com 300, a que tinha... Porque acontece alguma coisa... Tem um movimento, chega uma nova igreja... Chega uma nova igreja... Um novo nome, movimenta, o pastor faz um evento ali legal, vai todo mundo para lá... Vai todo mundo para lá, a ponto de fechar um outro ministério, porque todo mundo foi para aquele novo movimento. Então isso também denuncia algo muito sério no meio evangélico no Brasil. Aqui no Nordeste, é onde a gente vive, a gente presencia. Sim. Que é o quê? Não há raiz... Né? Não enraizam. E isso é um perigo, porque se eu não enraizo, não floresço, não frutifico. Tudo que eu faço é puxar de onde estou. Só sugo, nada dou em volta. Isso é um na problema. Verdade, eu acho que Teresina e no Brasil, no mundo, hoje nós estamos vivendo essa dificuldade de enraizar. Em tudo. As amizades, antigamente a mesma amizade era 30, 40, 50 anos. Eu tenho amizade de 30, 40 anos. As pessoas faziam carreira numa empresa quando entrava, começava como porteiro, e até o final trabalhava 30 anos dentro da empresa. Verdade. As pessoas elas entravam numa igreja, criavam seus filhos ali, seus netos nasciam ali, e por aí vai. Hoje em dia, essa dificuldade de criar raízes, os casamentos era normal. Quantos anos tem de casar? 30, 40, 50, 60 anos? Sim. E cada dia que passa, essa questão de criar raízes vai ficando mais difícil. As pessoas não querem gastar tempo mais com nada. Com profundidade. Essa é a palavra. E eu acho que essa época do crescimento da igreja, que o senhor falou aí, essa década, que eu concordo também, eu acho que deu em detrimento a duas coisas. Primeiro, o movimento celular chegou no Brasil também, foi exatamente nesse período. Nesse período. E a igreja era mais fora. Era das cruzadas, você via muito... Era sal fora do saleiro. Exato, aquele caminhão na rua com aquele
Você via muito essa cena que você vê pouco hoje em dia. Eu preguei em cruzadas no Brasil inteiro. Eu fui pregador de cruzada por 10 anos, no Nordeste inteiro. Participei das cruzadas já de saudosa memória, que eu considero o apóstolo e profeta desse estado, apesar dele ser anônimo para muita gente, o pastor Filisberto. Pastor Filisberto. Filisberto. Vivo? Não, já foi recolhido pelo Senhor, já tem uns 15 anos. Mas o pastor Filisberto, ele era pastor das Assembleias de Deus em Parnaíba, e ele montou uma campanha chamada Cristo é a Solução. Nessa campanha nós tínhamos uma equipe aí de uns 20 pessoas, 25 pessoas, que rodava o Nordeste inteiro. As campanhas duravam 10 dias de cruzada, 15 dias de cruzada no mesmo lugar. E era um homem muito usado em cura. Muito, mas muito usado em cura. Desses discípulos do pastor Filisberto, nós temos grandes pastores no estado que hoje pastoreiam grandes igrejas. Eu posso citar aqui um que era diretamente ligado ao pastor Filisberto, que continua pastoreando na cidade de Parnaíba, que é o pastor Eduardo, o apóstolo Eduardo da igreja El Shaddai. Um amigo muito querido, a apóstola Adriana, sua esposa, sim, são frutos desse ministério. E muitos outros pastores que são fruto do ministério do pastor Filisberto. Era um homem de oração. O pastor Filisberto se movia na oração. Essa é a verdade. Jejum e oração como aquele ali, a gente não alcançava, não. A gente até brincava, dizia assim, rapaz, vamos para a cruzada com o pastor Filisberto. Aí a gente conversava muito sobre isso, sobre essa situação, que ele nos colocava para orar. Fosse o músico, fosse quem fosse, tinha que pelo menos gastar toda noite 2, 3 horas de joelho com ele. Uau. E isso era terrível, porque, por exemplo, terminava o culto, o pastor Eduardo passou muito por isso, o pastor Herbert, que está em Brasília, e tantos outros. Terminava o culto, jantava, ia para uma casa, que ele sempre pedia uma casa para ficar todo mundo. Ele deixava ninguém espalhado, porque ele queria garantir que estava todo mundo orando. Olha aí. Né, para Jesus curar e salvar no outro dia. E às vezes a gente orava até meia-noite, 1h. Aí ele dizia assim, vocês estão liberados. E a gente deitava na rede, na cama, e ele permanecia. Olha aí. Quando dava 4, 5 horas da manhã, ele aumentava a voz, porque ele nunca tinha se levantado. Ele aumentava a voz para nos acordar, para que a gente voltasse a orar. Aí ele orava alto, ninguém respondia. Aí ele começava a dizer assim, Jesus, ele falava assim, será que esses homens não têm amor pelas almas que vão estar na cruzada hoje? Não tem, porque não querem orar, não querem saber de oração. Era assim. Aí a gente ia acordando e começava, meu Deus, nós acabamos de deitar. Era constrangido. Meu Senhor, não tem 3 horas de sono. Aí ele começava a chorar. Jesus, nós precisamos amar as almas. Põe esse amor no coração deles, para eles se levantarem. Aí a gente ia deslizando devagarzinho para orar. Né? Quando um não levantava, ele pegava, ele sempre tinha um plástico. Eu me lembro disso com muita emoção. Que ele ficava na mão e ele começava a chiar. Um pedacinho de plástico, ele começava a cantar. De madrugada me levanto para orar. Não tinha jeito. Todo mundo, pertinho de mim está. Todo mundo tinha que se ajoelhar e orar. Então, a minha escola foi essa. A escola do pastor Osmar Araújo Borges me ensinou foi essa. Meu avô, com quase 90 anos, ainda orava 4 horas de joelhos por dia. Nossa. Né? Então, a minha escola foi essa. Por isso que a gente fala que a gente vive uma transição dessa nova igreja para a igreja que era, porque em muitas coisas a igreja melhorou muito. O ensino, a palavra traz uma revelação que é progressiva e nos leva para um outro nível. No entanto, eu acho que essa parte da honra, de se comprometer com o lugar onde você está, enraizar, é aqui que eu nasci, foi aqui que Deus me plantou. Sim. Eu costumo até dizer que uma árvore não pode dizer, não gostei dessa rua, e levantar as raízes e ir para acolá. Né? A não ser que quem a plantou arranque e decida colocar, mas não é uma decisão dela. E hoje o que a gente vê é isso, as pessoas não prosperam, elas não se edificam, elas vivem de movimento em movimento e não conseguem se enraizar num lugar. Eu percebo assim que existia um comprometimento, um entendimento dos crentes, e eu sou zero saudosista, eu sou um cara que gosta da igreja, gosto do também avanço, não sou saudosista. Não. Mas eu percebo o seguinte, quando a gente olha para trás, nós temos que fazer alguns resgates. Sim. Da igreja olhar para a igreja como eu tenho que ser aquele que trabalha e não aquele que dá trabalho. Então eu falo para a gente hoje, eu falo assim, eu ajo como meu pastor, como eu
queria que as minhas ovelhas agissem comigo. Ensino eles a agirem da mesma forma. Sim. Por exemplo, eu entendo o seguinte: nós não somos de trocar mensagem todo dia, Sim. de se ligar todo dia, mas se eu precisar, eu ligo. É verdade. Eu falo assim, ó: quem quer abraçar, abrace. Quem quer abraço, abrace. Quem quer carinho, dê carinho. Quem quer atenção, dê atenção. Quem quer conversar, chama pra conversar. E aí eu vejo uma vitimização de vários crentes, e a pessoa se coloca num lugar que ninguém cuida de mim, Uma carência que ninguém me sabe? Chegou agora mesmo, uma moça chegou e falou assim: apóstolo, eu queria mudar para nossa igreja, porque lá na igreja que eu tô, tem mais pessoas do que aqui na Plenitude, é muita gente, e o pastor não me dá atenção e tal, e eu falei: irmã, eu poderia te lamber as suas feridas aqui para trazer a senhora para nossa igreja, mas aqui também tem problema, para começo de conversa. E como que você quer que o seu pastor dê conta de toda a igreja, sendo que ele é um ser humano, uma igreja daquele tamanho? Por que você não está mais preocupado em servir, em honrar e buscar um discipulador? Porque não necessariamente aquele que é o líder da igreja precisa necessariamente ser o seu discipulador pessoal. Eu entendo que uma igreja sadia tem pastores nela. Sim. A Bíblia não deu igreja para pastores, mas deu pastores à igreja. Eu até entendo que uma igreja ela pode ser uma igreja como a nossa, apostólica, profética, só que tem que ter pastores dentro dessa igreja para pastorear o coração do povo. Sim. Eu acho que no máximo, assim, uma igreja sadia, para cada 70 membros, no máximo 100 membros, um pastor. Cuidar desse povo, para pastorear esse povo, mas eu sinto que o povo precisa tirar essa vitimização, essa coisa de que eu preciso ser amparado. O pastor não me visita. Não me liga. Como assim? E esse conceito de estar sempre visitando é algo bem, né, do passado. Então, como eu disse, eu admiro a igreja que está aqui, eu amo a igreja que está aqui, mas eu acredito que nós esquecemos algumas coisas lá que deveríamos ter trazido. Né? A igreja vive um renovo, vive um novo nível de revelação. Não podemos tirar isso, e eu assisti isso, né, nessa passagem. Mas, como você disse, tem algumas heranças vêm daí que é uma coisa também que não é salutar. Na sua visão, vai ter um avivamento antes da volta de Jesus? Eu acredito que haverá um grande avivamento antes da volta de Jesus. Eu creio. Eu acredito que haverá um avivamento e logo após esse avivamento, um esfriamento. Sabe? Porque eu me ligo muito, eu olho muito quando Jesus fala em Mateus 24, ele começa lá no 25, 24, 25 falando sobre as parábolas da volta. E uma das coisas que eu me prendo a ler é quando Jesus diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E isso para mim é um sinal. Primeiro que, quando eu leio as 10 virgens, eu vejo um sinal de avivamento. Vem um grito que vai acordar, e quem tem que ser recebido será recebido, quem tem que se preparar está preparado, e muitos vão correr para se preparar, não dá. É uma parábola do reino. Não é? Mas eu me preocupo com isso quando Jesus diz assim, então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aí Jesus vai dizer, então virá o fim. Para mim esse é o sinal principal de que o fim está próximo. Quando a gente estuda sobre iniquidade, o senhor sabe muito bem disso, apóstolo, iniquidade está principalmente ligado, quem pratica iniquidade é quem principalmente conhece a palavra. Iniquidade é pecar contra o que você conhece. Pecado de crente. Um pecado de crente. O ímpio comete impiedade, o crente iniquidade. Então, para mim é um sinal de que haverá tanta iniquidade no meio do povo de Deus que nós não faremos mais o papel de sal. De maneira que o amor das pessoas, porque a igreja é parâmetro da verdade, é parâmetro do amor, é parâmetro do perdão. Jesus disse, e Paulo vai ratificar, que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, quando ela deixa de fazer esse papel, quando a iniquidade que deve ser combatida entra dentro dela, então o mundo perde o seu parâmetro. Ninguém mais sabe quem serve a Deus, quem não serve. E é uma coisa tão assim que a gente vê o linguajar que era restrito à igreja na boca de todo mundo. Né? O artista está lá em cima do palco, depravado, seminu, dançando, de repente, misericórdia. Né? Tá amarrado. Sangue de Jesus Jesus tem é poder. mais. Sangue de Jesus tem poder. Né? Quer dizer, são
termos que eles acabam usando, professam, mas não vivem, né? Alguns ainda dizem, não, mas eu sou evangélico e continua com a vida que tinha. Então eu vejo essa questão dessa iniquidade também se aproximando tanto para o fim dos tempos. Eu acredito no avivamento, mas o senhor vê naquelas 7 igrejas de Apocalipse, o senhor consegue enxergar ali as estações da igreja na Terra, como comumente é? Sim. Eu também vejo dessa forma. E quando eu olho para a igreja do fim, a igreja de Laodiceia, eu vejo exatamente isso que o senhor falou. Eu vejo uma igreja, a última igreja, vocês pensam que estão ricos, pensam que estão bem, mas vocês não sabem que estão cegos, miseráveis, nus. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes para que te vista, não apareça vergonha da sua nudez, e vai. Colírio. Eu vejo de fato esse problema na igreja, uma igreja morna. Esse é o maior problema da igreja do fim. Uma igreja... Não é nem frio e nem quente. É, uma igreja que literalmente consegue tranquilamente, em paz, conviver. Com o pecado, com o mundo, o profano e com o sagrado. Se dividir entre a mesa do Senhor, a mesa dos demônios. Exatamente. Mas aí o avivamento que eu vejo nesse fim dos tempos, vê se o senhor concorda comigo, é um avivamento diferente dos demais pelo seguinte sentido. Jesus está na porta da igreja, batendo na porta da sua igreja, a igreja dele, e ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, e se alguém... Primeiro que eu vejo aqui é que esse avivamento do fim é um avivamento onde o Senhor não está especificamente dizendo eu quero aquele ou aquela, eu estou atrás de alguém disponível. Assim como quando ele disse, né, eu procurei alguém para pôr na brecha. Procurei alguém, isso aí. Se alguém abrir a porta... eu vou entrar na casa desse alguém, eu vou entrar na casa e eu vou cear com esse alguém. Sim. E esse alguém vai cear comigo, cearei com ele e ele comigo. Então, alguém me pergunta assim, apóstolo, você acredita num avivamento nesse tempo do fim? Eu falo, acredito, mas um avivamento diferente. É um avivamento pessoal. Eu compreendo assim também. Não é mais como aquele avivamento... Não vai abranger toda a igreja, vai abranger quem consegue ouvir, perceber. É porque você vê na Bíblia responder Jesus dizendo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Então eu entendo que esses dias do fim, esse tempo do fim, serão dias onde você deve não se escandalizar de ir para um culto e no mesmo culto ter alguém ali quase desmaiando de tanta unção e poder e o outro ali dormindo. Dormindo, com certeza. Pastor Zé, e essa questão também, já se tratando desse ponto que vocês estão falando, da igreja... do fim. A igreja do fim. Hoje em dia tem muito famosos, pessoas que falam muito de Deus, isso é muito bom, né? Essa questão de... Hoje em dia, assim, Deus, Bíblia, Deus está em todo lugar. E isso é muito bom. Mas, de certa forma, falta assim, um compromisso com as pessoas, que é coisa que existia muito naquele tempo. Como o senhor vê isso? Eu acredito que seja como o apóstolo falou, que é uma marca de Laodiceia. Nós temos 7 tempos da igreja ali, e essa é a marca de Laodiceia. Ela se dá bem com o mundo não tem problema com ela. Não é? Então, eu volto para o assunto de enraizar. Não tem um compromisso com a palavra, não tem um compromisso com um ministério que faz parte, porque se a ovelha de Jesus precisa estar debaixo da autoridade de um pastor consagrado ao santo ministério, né? Porque nós ainda hoje temos a igreja contando, segundo uma pesquisa, 1.300.000 evangélicos que dizem que são desigrejados no Brasil. Isso é tão comum que eu viajo o país inteiro dando os seminários, e eu estou em várias igrejas. Agora aconteceu em Fortaleza. Estão anunciando os convidados e diz, fulano de tal está aqui sem congregação, outro fulano de tal sem igreja, fulano, o nosso irmão. Aí eles até criaram um jargão que toda igreja diz assim, você achou o seu lugar, você... Isso é algo que me espanta, que me assusta. E o nosso país é um dos países com a população, né, maior em cristãos, né? Sim. Em cristãos. E aí, essa questão muito de hoje em dia as pessoas ser cristãos, mas essa questão mesmo do compromisso de ser cristão. Tem muito uma mistura. A vida cristã, né? Porque nós temos, para que eu me declare cristão de verdade, como discípulo de Jesus, e não só nominal, porque o que está acontecendo aqui no Brasil é algo que aconteceu muitos anos atrás nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se declarava nos anos 90% da população evangélica.
Só que esse número era o seguinte, eles eram evangélicos não praticantes, como a gente conhece no país. Os católicos. Os católicos. Nosso país é de maioria católica. Ok, tudo bem, mas não são praticantes. Sim. Eles se declaram, mas não são. Assim está acontecendo. Todo mundo que acha que a pregação do evangelho é boa, ouviu uma pregação, que hoje a maioria das pregações são mais direcionadas para a alma humana, não é? Não tratam da questão do pecado em si, mas de como você pode viver melhor, como você pode. Aí te oferecem tudo. Evangelho também é isso, só que evangelho não é só isso. Eu acho que esse discurso atrai. E as pessoas querem isso. Aí elas professam, não, eu estou indo a uma igreja, o meu pastor é fulano de tal. E aí tem o erro desses pastores ainda avalizar essa questão. Porque um cristão, ele tem disciplinas cristãs. Para ser discípulo de Jesus, há as disciplinas. Tanto é que Jesus dividia a multidão aí dizia, seguidores, tem a multidão, os seguidores, os 70, os discípulos e os íntimos, né? Os apóstolos, e dentro dos apóstolos ainda tinha íntimos. os 3 que eram amigos e tinha João como íntimo. Então Jesus dizia, para a multidão eu prego, para vocês eu ensino. Né? Para a multidão não é dado conhecer os mistérios do reino, para vocês são. Jesus não exigia da multidão que eles fizessem algumas coisas, mas para os discípulos exigia que eles fizessem. Então é esse comprometimento, que são disciplinas cristãs básicas, como a sua profissão de fé, o batismo, a questão dos seus dízimos, suas ofertas, a oração, o jejum, tudo isso que nos garante ainda mais que estamos seguindo. É porque as pessoas estão, igual, acho que foi Spurgeon que falou, estão desistindo de mudar de vida, estão querendo mudar a Bíblia agora. Exatamente. Adaptar a Bíblia aos seus pecados, à sua vida dissoluta. Vamos interpretar a Bíblia de maneira diferente. Exatamente. Vamos falar que nem a Xuxa, vamos reeditar a Bíblia. Reeditar a Bíblia, né? Não está mais atualizada, sendo que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Vamos atualizar ela aos nossos pecados e à nossa maneira de viver. Sim. Então nós estamos caminhando para o Brasil para sermos assim, cristãos que professam cristianismo, mas não vivem cristianismo. Sim. E aí está o problema. Eu me lembrei da história, de uma história que eu li num livro sobre Alexandre o Grande. Né? Alexandre era muito terrível assim em castigar os covardes, quem fugia da batalha. E quando ele ganhava uma batalha, a primeira coisa que ele mandava trazer era os que tinham fugido, que eram capturados, os que tinham paralisado de medo e ficaram em algum lugar, não lutaram, se enfiaram numa trincheira, ou subiram numa árvore. A história conta isso. E ele executava todos eles no fim da guerra, do exército dele. Ele não suportava covardes, não suportava quem fugia de uma batalha. E dentro da história diz que trouxeram, entre os que estavam lá, havia um menino de 16 anos, um adolescente, que tinha fugido. Quando ele viu o exército vindo, algumas pessoas denunciaram que ele soltou a espada e fugiu. O menino ficou tomado de pavor, de medo. E aí o menino chorava muito. E aí a história vai dizer que é a primeira vez que Alexandre, num momento desse, sentiu compaixão de alguém. Ele olhou para o menino, viu que era uma criança, olhou para ele e perguntou, por que fugiste? E ele disse, nunca estive numa batalha e no alvoroço da batalha o medo me venceu. Aí Alexandre olhou para ele e perguntou assim, qual é o teu nome? Ele disse assim, meus pais deram a mim o nome do maior homem que já viveu. Meu nome é Alexandre. Alexandre desceu do cavalo e surrou ele. Deu muito nele, deixou ele quase morto. Disse, não vou te matar. Vou te dar uma chance. Mas ou você muda de nome ou muda de atitude. Ou você muda de atitude ou você muda de nome. Uau. Porque você não pode ter o meu nome e ser um covarde. Uau. Então eu acredito que com o cristianismo é do mesmo jeito. Não é só dizer eu sou cristão. Ou eu mudo as minhas atitudes, ou eu paro de dizer que sou cristão. Tá tão assim que as pessoas estão começando a perguntar o óbvio. Tipo assim, outro dia nós recebemos um rapaz que ele chegou e falou assim, apóstolo, eu quero conversar, por quê? Porque eu quero vir aqui pra igreja, mas eu sou homossexual. E aí? Eu falei, e aí o quê? E aí, tem alguma coisa? Eu falei, irmão, eu duvido que eu vou te falar uma coisa diferente do que você já ouviu. Você quer uma resposta nova, mas é o beabá, eu não posso negociar com aquilo que não é meu. Eu falei pra ele, a tua homossexualidade é tão pecaminosa quanto a minha heterossexualidade. Cada um tem as suas fraquezas, tem as suas guerras pra vencer. Sim. Agora, a vida com Deus é renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Toma a sua cruz e siga-me. Eu não posso ser... Porque o hétero também vive de renúncia. Vive de renúncia. Claro. Cada um tem suas guerras. Concupiscência é a anomalia do desejo. Cada um vai tentar na sua própria concupiscência. Então você tem uma, eu tenho outra. Nós temos os nossos gigantes para vencer. Se você quer reinar com Cristo um dia, você precisa Vencer os seus gigantes. vencer os seus gigantes. Não tem como a gente negociar. Porque, mas isso aqui, será que quer dizer isso aqui? Quer dizer exatamente isso aí mesmo. É desse jeito. Estão tentando interpretar a Bíblia com outras coisas, mas a regra principal da hermenêutica, da exegese bíblica, a Bíblia interpreta a Bíblia. Com a própria Eu Bíblia. não posso interpretá-la longe disso. Então nós vivemos uma geração que se professa, eu sou cristão, mas se você perguntar o que é cristianismo, ele nem sabe dizer. À luz das Escrituras, cristianismo nem religião é. Jesus não deixou religião. A proposta do cristianismo é Deus vivo habitando em nós, se expressando através de nós, né? Porque nós vamos ser um pequeno Cristo. Então, vamos falar como Ele, agir como Ele, ter misericórdia como Ele. Os deuses das religiões estão mortos. O nosso morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Então, Paulo entendia tanto isso a ponto de dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que ele quer dizer é que as prioridades de Cristo se tornaram maiores do que as prioridades do próprio apóstolo. Ele continua tendo desejos? Ele diz. Eu gosto muito de Paulo por isso. Paulo quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim, não façam de mim uma lenda. Sou humano. Não diga de mim além do que sou, porque eu também erro, eu também fico zangado, eu me abraso, eu tenho meus problemas. Então não faça de mim uma lenda, eu sou um homem miserável. Pela graça de Deus é que eu consigo ficar em pé, a ponto dele dizer, miserável homem que sou, tudo que quero fazer não faço, o que não quero acabo fazendo. E ele diz até uma palavra muito interessante ali, porque ele, no texto, a tradução literal do texto é, quem vai me livrar do corpo que carrego, o corpo da morte que carrego. Olha aí. Porque isso era eu esqueci o nome, tem um nomezinho na história, mas era um castigo romano. Que acontecia o seguinte, alguém matava o outro, assassinava e dizia, matei por acidente, matei em um momento. Então eles faziam o seguinte, ele pegava aquele corpo morto e dizia que os deuses decidam se você é inocente. E amarrava o corpo do morto no corpo do vivo, e ele precisava ficar assim entre 5 e 10 dias com aquele corpo amarrado. Olha isso. Se depois de 5, 10 dias ele permanecesse vivo, aí eles tiravam o corpo, que apodrecia sobre ele. Tem um nomezinho, até no meu blog eu escrevi um estudo de umas 10 páginas sobre isso. Né? Tem um nomezinho desse martírio lá, desse castigo que eles faziam, e de 100, 2 se livravam. Os outros, se não morressem durante os 10 dias com algum tipo de infecção, morriam nas semanas seguintes. Então eles vinham, desamarravam só aquele osso podre que estava sobre a pessoa, que ele precisava carregar para todo lugar. Olha. E aí dizia, os deuses te têm como inocente. Aí soltavam. Mas de 100, 2 saíam vivos disso, a maioria morria. E é sobre isso que Paulo está se referindo. O que ele está dizendo é, eu ainda carrego o velho homem aqui. Ele falou, se faço o que não quero, já não sou eu que faço. Mas o mal que está... É o pecado. É o pecado, é o velho homem. O que Paulo está dizendo é que se eu não me guardar em Cristo, porque ele vai dizer, por isso dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que se eu não me guardar em Cristo, a doença do velho homem atinge o novo homem e o mata. Né? Uau. Então ele está falando muito disso. E nós vivemos assim. Então nós precisamos entender o que é cristianismo, viver o cristianismo verdadeiro e entender que cristianismo é Cristo vivendo em nós, se expressando em nós, não apenas Eu acho que para nós selarmos esse assunto, é importante o senhor deixar uma palavra clara aos irmãos que estão sendo tentados a mensagem dos desigrejados nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde de fato eles pegam a verdade, mistura com a mentira, e para mim essa é a pior mentira que existe, é quando é uma verdade misturada com a mentira. Por exemplo, a igreja não salva, quem salva é Jesus. Isso é verdade. Quem salva é Jesus, não é a igreja. Mas Jesus falou que se você não recebe aqueles que eu envio, vocês também não estão recebendo a mim. Sim. Qual que é a possibilidade, na sua opinião, de haver saúde na vida de um cristão fora do corpo, fora de uma igreja, fora de uma cobertura espiritual? Nenhuma. Há uns dias atrás um irmão me disse assim, pastor, eu vou ficar me congregando em casa.
E eu disse a ele, você vai se congregar em casa como? Você vai ficar assistindo culto? Não, eu vou ficar sem igreja, eu vou me congregar em casa, eu vou continuar sendo dizimista, eu vou mandar meu dízimo para ali, para colar, eu vou ofertar, Ajudar os pobres. eu vou ajudar os pobres, mas eu não quero mais saber de igreja como comunidade. Eu disse assim, apesar de muita gente aqui sentir... Calma aí, escuta essa, Pablo Marçal, vai. Caio Fábio. Eu disse para ele, apesar de que muita gente aqui vai sentir um grande alívio de você não se congregar mais, porque começa aí. Você quer ter um alívio de quem está lá, mas você também vai dar um grande alívio, né? Porque como comunidade nós temos problemas. Claro. A gente tem dificuldade de entender o que é o reino. Jesus disse assim, o reino dos céus, né? E aí a gente coloca como uma questão também da igreja, claro, tipologicamente, ele diz assim, é como um pescador que joga a rede no mar e quando ele puxa vem toda espécie de coisa, vem peixe e vem porqueira. Né? Então, a igreja é um lugar de muita gente boa, mas é também um lugar que tem gente ruim. É lugar de muita coisa boa, mas também se instalam muitas coisas ruins. E apesar disso, a gente não pode desistir dela. Não é? Eu disse a ele, você acredita que você é igreja sozinho? Acredito, eu sou igreja. Não é. Sozinho você é morada do Espírito Santo. Você só é igreja no coletivo. Você faz parte do corpo. Se eu cortar o meu dedinho e deixar em cima da sua mesa e o dedinho diz, eu não quero mais o corpo, eu sou corpo sozinho. Sim. É verdade que ele é corpo sozinho? Não. Ele é um pedaço do corpo que se separou do corpo. Eu disse para ele, em 3 dias, como ele estará? Apodrecido, ressecado e morto. E nem enxestado de volta ele pode ser. Olha isso. Eu disse, assim é a vida de todos que se separam do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo. Pois você não é igreja só. Jesus não declarou que uma pessoa é igreja. Uma pessoa é a habitação do Espírito Santo. Deus habita em nós através do Espírito Santo, mas a igreja, nós somos no coletivo. Então é muito difícil que alguém que diga eu quero viver longe da igreja, como instituição, por mais problema que tenha. Porque eu perguntei para eles, se você tem um problema nos rins, você trata o problema nos rins ou resolve tirá-lo? Se você tem um problema nos olhos, você trata o problema nos olhos, você simplesmente diz, não, você manda arrancar o olho. Não, então a igreja também. Engraçado que o corpo ainda sobrevive quando tira o membro. Sim. Às vezes com alguma dificuldade, porque o papel daquele membro era importante. Sim. Mas você vê um monte de corpo sem perna, sem pé, sem braço. Sobrevive. Mas um braço sem corpo não vê. É por isso que Jesus é o cabeça. Assim, a cabeça a gente não tem como ir, né? Não tem como transplantar nada. Então eu deixei claro isso. Outra coisa que eu disse para ele. Eu vou te contar uma parábola, uma história, para você entender. Eu criei uma história para falar com ele da seguinte maneira. Se você caminhando aqui nas ruas de Teresina ou em outro lugar, encontrasse com Jesus na rua, você podia correr para ele e dizer, Senhor Jesus, sou teu servo, que bom. Olha, eu sou da tua igreja. É mesmo? Sou sua ovelha. Jesus olharia para você e dizeria e perguntaria a seguinte, faria a seguinte pergunta. Quem é teu pastor? Olha aí. Não. Meu pastor é você. Sou? Mas quem é o pastor que cuida de você? Porque a igreja tem dificuldade de entender o seguinte, Jesus é pastor de Israel, mas da igreja é sumo pastor. E a gente, por não entender essa linguagem, você falou uma coisa bem interessante, apóstolo, há pouco, né? Tem 70 membros, põe um pastor. Nossa visão de igreja é mais ou menos assim, nós temos um casal de pastores para os casais, um casal de pastores para os jovens, um casal de pastores para os adolescentes, nós trabalhamos lá assim, no nosso ministério. Esse número vai crescendo, a gente bota outro casal de pastor com o que já tem, e por aí vai. Em Israel, e também já estudei em sinagoga, e isso foi algo que mexeu muito comigo quando eu estudei, um pastor não tem mais do que 30 ovelhas. Olha isso. Quando muito ele tem 50, porque a coisa que mais dá trabalho no mundo de criar é a ovelha. Ovelha dá trabalho, mas muito trabalho. Então, um pastor inteligente, ele se dedica a 15 ovelhas, 20 ovelhas. Os que são mais... vão buscar 30, 50 ovelhas. Mas a partir daí, se esse rebanho cresce, ele precisa contratar pastores. Quando ele contrata o primeiro pastor, ele já se torna um sumo pastor. Ele entrega as suas ovelhas na mão daquele pastor. E é isso que Jesus disse, eu entreguei as minhas ovelhas na mão de pastores. Eu levantei pastores e entreguei. E eu sou pastor desses pastores. As ovelhas são minhas. Mas eu entreguei aos cuidados dele. De maneira que a Bíblia diz que quando ele voltar, vai pedir. Os pastores vão dar conta.
onde é, como é que você fez com a minha ovelha, o que é que você fez com ela. Ele vai, a Bíblia diz que até o juiz é dobrado sobre o pastor, né? Que ele tem que dar conta das suas ovelhas. A Bíblia fala, inclusive, para a igreja, cuidar dos pastores, honrar os pastores, obedecer os pastores, para que o trabalho que eles executam não seja com dor. Exato. Não seja Porque não é para vós ganho. Não é ganho ver eles sofrerem. A dor do seu pastor, não é ganho. Então, dentro desse conceito, nós vamos entender que Jesus é o sumo pastor, Senhor de todas as ovelhas, mas se alguém diz, eu sou ovelha de Jesus, precisa estar debaixo do ministério de um pastor. Ele precisa ser pastoreado. Ele não pode pastorear seu próprio coração. É que eu vejo pessoas assim, por exemplo, outro dia eu conversei com um rapaz que ele apontou vários problemas na igreja, que são motivos pelo qual ele disse que saiu da igreja, e que eu concordei com todos os problemas que ele apontou. Falei, rapaz, engraçado que eu vejo todos os problemas que você vê, só que a nossa postura em relação a esses problemas foram completamente distintas. Eu entendo que ninguém transforma nada de fora. E outra coisa, eu não me sinto melhor que a igreja. Por que você não sai da igreja, apóstolo, vendo tantos problemas que há na igreja? A igreja só tem problemas porque tem gente como eu. É verdade. Às vezes quem está saindo da igreja é o maior problema da igreja. Mas eu queria achar uma igreja que fosse boa. Mas você achar uma igreja tão boa assim igual você quer, não entra não. Você vai estragar ela. Ela é tão boa até você chegar lá. Até você chegar lá, ué. Toda igreja é maravilhosa até você entrar. Né? E lembrando sempre que nós estamos falando da igreja militante, né? Porque a igreja triunfante marcha. Essa não tem negócio de mácula, de problema. Todos aqueles que estão em a igreja é organização, sim, tem problema. Tem problema porque tem gente. Onde tem gente tem problema. Tem problema. Então eu disse, como eu volto à história, é difícil alguém dizer que pode viver a vida cristã fora da comunidade cristã. Vai apodrecer, vai morrer, está desligado do corpo. Para ser ovelha de Jesus, precisa estar ligado à sua igreja e servindo na comunidade. Não é? Como os discípulos chamavam a sinagoga, sinargogar, lugar de adorar juntos. E sabe o que eu acho interessante? É que a igreja na Nova Aliança, embora ela não seja templária, os irmãos se reuniam no templo. Se reuniam. Em Atos dos Apóstolos, os irmãos continuavam indo para o templo. E se você vê, Paulo conseguiu um cenáculo onde ele podia fazer culto depois que a sinagoga fechava. Ele realizou uma ceia no cenáculo que ele conseguiu, quer dizer, tinha o culto judaico e ele conseguiu, depois desse culto, reunir os irmãos no cenáculo para poder ensinar a palavra. E é em um desses cenáculos aí que o Eude cai lá de cima e quebra o pescoço e depois é ressuscitado. Diga, nega. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra vocês dois. Não. Passa só pra ele. Passa só pra ele. Pra vocês dois a respeito disso. Essa questão de... Como a gente vê, tem muitas pessoas ensinando, né? Sobre essa questão de desigrejado, que eles não têm igreja, e nem só esse ponto. Eles usam muito a Bíblia para ensinar com princípios bíblicos, porque a Bíblia é milenar, o princípio é milenar, mas qual o perigo disso? Porque o senhor, o pastor Zé e o Gesiel, eles mestre em teologia, mestre na palavra, em revelação profunda, mas tem muita gente que não tem essa ciência da palavra e ensina, e o perigo, porque, por exemplo, eles não são pastoreados. Acho que ela tá falando dos coaches. Depois disso que eu sou polêmica, eu não ia usar a expressão. Mas tem muitos coaches, Gesiel é coach, o senhor é coach, dá palestra e tudo, e muitas pessoas que usam princípios bíblicos e não têm a profundidade, digamos assim, um clínico geral, né? Qual é o perigo? Generalista. Qual é o perigo diz disso? O Marçal. Eita, mas você tá... Não, é ele que fala. Olha, eu vou fazer um vídeo, pessoal. Vou fazer um vídeo, vou postar no meu canal. E olha, não sou hater não, tá? Aprendo muito com o Pablo Marçal. Mas é o seguinte, o nome do meu vídeo vai ser Desbloqueando o Pablo Marçal. Eu vou colocar todos os bloqueios dele e vou desbloquear ao vivo. Inclusive, o que você está falando, eu vejo muito o Marçal fazendo. E vários outros. Sim. Talvez a intenção é boa, mas há um problema grande. Qual que é o problema? A pessoa não é uma autoridade dentro das escrituras, ela tem autoridade da neurociência, dentro de outros estudos, de empreendedorismo, só que não abre mão de usar a Bíblia. E às vezes usa a Bíblia não para ler a Bíblia na sua mente, mas para ler sua mente na Bíblia.
Sim. E doutrinar. E Esse é o perigo. doutrinar. E tem gente que conhece o evangelho. Por Você conheceu o eles, evangelho aonde? através com deles. fulano de tal, com coach tal. Mas Sim. aí eu tenho medo de como essa pessoa conheceu esse evangelho, qual a visão, qual o entendimento que ela vai ter a partir Que dali. mistura tem nesse evangelho, né? É. Que mistura foi colocado ali nesse E a evangelho. sua pergunta é sobre o quê? O perigo? Como vocês veem isso? Isso é bom, isso é ruim, é positivo. Assim, tem várias visões, né? Vocês expressar aí a opinião de vocês a respeito. Eu acredito que o evangelho tem que ser pregado, né? Jesus disse que o evangelho tem que ser pregado, quem não é contra ele é por ele, mas esse é só o começo. Né? Pregação do evangelho, você vem a crer, você então tem que começar a entender as escrituras e o que é uma vida cristã. E não há vida cristã na Bíblia, principalmente a gente vê no início da igreja em Atos, fora da comunidade cristã. Fora da comunidade cristã. Se reuniam, participavam, tinham tudo em comum. Isso fala tudo de comunidade. Então, tem que ser inserido em uma comunidade. Eu acredito que pessoas que foram frustradas em algum lugar da vida com a igreja, foram feridas, elas criam uma alternativa. Né? Começam, não, nós somos do caminho. Tem um movimento do Brasil chamado do caminho. Não tem igreja, não tem liderança, não tem ninguém. Se reúnem, marcam em Fortaleza. Aí os que são do caminho vão para Fortaleza. Os de Fortaleza vão. Os que são de outro lugar vão. Eles têm uns líderes aí com esse negócio do caminho. Só que um me disse agora lá em Fortaleza, não, nós nos reunimos, o povo do caminho. Aí eu disse assim, esse líder de vocês do caminho é o pastor de vocês. Não, ele é só mais um no caminho. Não, mas não é ele que reúne vocês. Vocês não ofertam? Vocês não deixam os dízimos lá? Vocês estão sendo enganados com esse negócio de caminho. Ele só se livrou do templo, da água, da luz. Só mudou a linguagem, na verdade. Se livrou da luta com obreiros, se livrou com a questão da igreja como um lugar físico. E ele continua reunindo. É o que o pessoal fala mal do sistema e cria outro. Cria um outro sistema, que tem um líder, onde também recebe a oferta. Eu disse, como assim do caminho se vocês se reúnem? Como assim do caminho se vocês ofertam? É uma igreja sem igreja, é uma igreja sem tempo, sem local físico. Eu vi um desses que fala muito contra oferta, dízimo na igreja, chorando numa live, pedindo oferta, pedindo ajuda. Pra pagar uma conta. Você ouviu mesmo. Falei, mas não fala tanto contra a oferta, contra a entrega, contra... Se você puder me ajudar a pagar minha conta de luz, a minha internet está para ser cortada. Pois é. Né? Então, é muito complicado isso. Eu não acho que seja salutar. Qualquer coisa que venha para dividir a comunidade, eu acho que não é salutar. Pastor Zé, o senhor esteve aos pés de... Esqueci o nome do homem. Pastor Felisberto. Pastor Felisberto, mas o senhor também teve a oportunidade de caminhar com muita gente. Por exemplo, o pastor Gesiel Gomes. Sim. Nós temos aqui no Piauí o saudoso pastor Nestor, que já partiu, Sim. que o senhor também caminhou muito com ele. Sim. O senhor chegou a conhecer o como é o nome? John. Não me recordo. Bernard Johnson. Bernard Johnson. Ah, sim. Bernard Johnson. Ali, Jesus querido, que é aquilo. Como que foi caminhar com esses homens? Qual a experiência, as experiências que o senhor traz hoje? Eu também acredito muito nessa questão de unção que é impartida, que é compartilhada, que passa de um para o outro. E... Essas vidas acabam impactando a gente de várias maneiras, né? Pastor Gesiel ainda foi na minha adolescência, para a juventude, eu cantava, né? Hoje não canto mais nada, gente. Não tem mais voz para isso. Oh, meu Deus. Mas eu ainda... Canta e canta muito. Não, eu cantei muito. Mas eu ainda gravei uns 10 CDs e eu andava na campanha dele no Maranhão cantando, né? Então o pastor Gesiel, para mim, é um ícone. Ele não é chamado de o príncipe dos pregadores à toa. É um homem que na década de 80, 90, 2000 impactou o Brasil. Essa é a verdade. Ele tem filhos na fé aí que eu acho que ele só vai saber que é dele na eternidade. É uma enciclopédia humana. Tremendo. O pastor Gesiel, com 13 anos, já tinha lido a Bíblia 5 vezes. É um homem que foi chamado para a palavra. O homem, eu andava nas campanhas que faziam ali no Maranhão, nas cruzadas evangelísticas, que eu acompanhava pregando, e ficava olhando ele, um homem de muita oração, acredito que até hoje, uma enciclopédia, ele tem a Bíblia
tá na cabeça, mas também um homem de muitos milagres. Inclusive, eu digo muito que essa geração precisa, e eu vejo Deus levantando, homens que são homens da palavra e do poder. Porque até um tempo a gente via alguém que é muito bom na Bíblia, não manifesta os dons espirituais nesse sentido dos milagres, de cura, né? Mas é muito bom como mestre, e o outro ali que vai para o outro extremo, cura todo mundo, farra, mas E quando Bíblia mesmo nada. só a graça. E está se levantando uma geração que ama as duas coisas, que tem um equilíbrio, que Glória conhece a Deus. Bíblia. Mas tem muito pouco ainda, tá? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Você pode Se ter achar alguém certeza. que carrega as duas coisas é muito difícil. Muito difícil. Isso é verdade. Mas a gente tá vendo que alguém tá se levantando, pensando. Eu estou aqui privilegiada, que eu estou no meio de dois grandes homens que carregam tanto a palavra como os Amém. sinais. Amém. Então o pastor Gesiel tinha disso já na sua época, porque tão profundo na palavra, mas muitos milagres. Muitos milagres. Eu botava a mão na cabeça e dizia, como assim? Eu vi Deus muitos usava e usa nas revelações também, na palavra do muito conhecimento de uma na palavra forma. de conhecimento, na palavra de revelação. E ele era assim muito desafiador. Eu lembro de um evento polêmico. Eu lembro de um evento em, meu Deus, não é Poção de Pedras, depois de Lima Campo ali, no Maranhão, não me lembro o nome da cidade, mas não é Poção de Pedras, é um pouquinho, não sei se é Igarapé Grande. Foi feita uma cruzada lá, e só tinha uma praça na cruzada, e uma praça na cidade, e queríamos usar, mas a praça tinha a igreja matriz, lá na praça, tudo certinho, e aí o pastor tinha dito ao pastor Gesiel, olha, nós vamos ter que fazer aqui na frente da igreja, porque a praça lá não tem como liberar, o padre não liberou. Ele disse, eu posso ir conversar com ele? Foi conversar com o padre. Isso já foi um susto para todo mundo, né? Porque era um tempo em que nem se via. Não, era inimigos declarados. Então ele foi à casa paroquial e disse ao padre, eu quero assistir a sua missa aqui hoje. E como eu quero participar da missa aqui, olha, você imagina a polêmica. O senhor precisa estar na nossa cruzada nos outros 2 dias. Olha isso. Eu venho lhe ouvir, mas quero que o senhor me ouça. Vou pegar um lugar especial e botar em cima do palanque para que o senhor sente. E eu quero pedir autorização, porque a gente quer fazer isso no lugar mais lindo e especial dessa cidade, que é nessa praça. O homem não sabia o que dizer, concordou. E a cruzada foi feita os 2 dias com ele sentando. E eu assisti aquele sacerdote chorar as 2 noites, vendo pessoas que eram da comunidade dele, que não eram crentes, que eram aleijados, cegos, surdos, sendo curados em cima daquele palanque, e ele chorando desesperadamente vendo o que Deus estava fazendo. Não sei que rumo tomou esse sacerdote, mas que nesses dias ele foi terrivelmente impactado, foi. E aí veio um senhor, que é a lembrança que eu quero trazer agora, eu estava cantando, e ele só dizia assim, canta, canta, eu faltava morrer de cantar, e ele mandou eu cantar. Aí trouxeram um senhor que tinha um braço que era morto, ele não movia, há mais de 10 anos, não levantava, não fazia nada, e não era evangélico, ele também estava na cruzada. E eu lembro que ele botaram ele para cima, aí o pastor Gesiel chamou 5 pastores e disse assim, orem por ele, para ele ser curado, porque ele estava ministrando nas outras pessoas. E aqueles pastores começaram a orar em volta dele, bater o pé, seja curado, ungir o homem. Aí ele olhava e dizia assim, e o homem? Nada. Nada. E eu dizia, eu achava isso polêmico, eu disse, rapaz, no que é que vai dar isso? E os irmãos que estavam orando por ele lá, chorava, declarando, Jesus cura o homem. Aí ele disse algo que me impactou muito. E eu ensino isso até hoje. Ele disse assim, Jesus deu poder a vocês para curar esse homem. Vocês estão dizendo, Jesus cura esse homem. Ele já deu a você. Por isso que ele disse assim, curem os enfermos. Quem cura é vocês. Limpe os leprosos. No nome dele. Vocês estão chorando em volta do homem. Já estão aí quase... Não é assim, não. Aí ele olhou pro rapaz e disse assim, moço, olhe para mim. O que eu fizer, você faz. Aí ele ficou em pé com a mão assim e disse assim, Jesus. Aí moveu o braço. Aí o homem, Jesus, moveu o braço. Jesus, 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 Jesus. E o homem começou a rodar o braço curado. Você está curado. Isso me impactava muito e me ensinava muito, que era o jeito dele de ensinar. Que a mente dele, muito além da época em que ele estava. Muito além. O pastor Silas Malafaia fala que nunca conheceu alguém como o pastor Gesiel Gomes, que carregasse a revelação da palavra como ele carrega. E um som de milagres, né? E eu acho que o Brasil, ele
valoriza pouco. A cultura americana é melhor do que a do Brasil nesse sentido, de honrar os homens de Deus que Deus levanta. Tem um amigo pastor que estava indo para os Estados Unidos, ele estava na classe econômica, um americano do lado dele falou assim, você perguntou o que ele era, quando ele falou, é pastor, ele falou, como é que você está aqui na classe econômica? Você é um pastor. Aí disse, não, mas é normal, ao contrário, eu sou pastor, estou aqui. Não, você é um homem de Deus, você deveria estar lá na classe executiva, a mentalidade do americano em relação à mentalidade do brasileiro, que acha que o pastor tem que sofrer, tem que... e nós sabemos que o pastor Gesiel Gomes, na minha opinião, não sei se o senhor concorda com isso, eu acho que o pastor Gesiel Gomes, ele tem gente que vai esperar ele morrer, será, para honrá-lo como ele merece? Eu vi agora nos Gideões, ele pregou uma mensagem nos Gideões que, de fato, eu também discordei de várias coisas que ele falou, e uma multidão fazendo um cancelamento com o pastor. Um senhor de, sei lá, qual a idade do pastor Gesiel Gomes hoje, deve estar com os seus... mais de 80 anos. E eu pensando assim, como que as pessoas não estão nem aí mais para a história, para o currículo, como que o homem serviu a nação brasileira, de fato... Meu nome, Gesiel, é por causa do pastor Gesiel Gomes. Oh, coisa boa. Que repouse sobre ti o mesmo Espírito. Amém, eu recebo essa palavra. Eu quero que Deus nos dê a graça, pastor Gesiel Gomes, se estiver assistindo esse podcast, eu quero que Deus nos dê a graça de antes dele partir para a eternidade, que nós conseguimos trazê-lo aqui e fazermos. Pastor Gesiel é daquela geração que dava tudo pelo Evangelho. Pastor Gesiel foi fazer a casa dele há 10 anos atrás, serviu no Brasil, nos Estados Unidos, e não tinha uma casa. Olha para nós. Então é porque tudo era derramado no reino, tudo derramado no reino. Há um outro momento, eu até me pergunto se ele lembra de tudo que a gente que viveu. Né? Bem provável que não. Mas houve um momento de uma festa também, em que uma moça chegou perto dele, a gente estava almoçando, e a moça disse assim, pastor, quando o senhor terminar de almoçar, o senhor pode orar por mim? Eu não posso ter filhos. Todo pastor que passa aqui, eu peço oração. E ele estava comendo, porque o nível do pastor Gesiel, já naquela época, era um nível profético. Era uma coisa. Aí ele olhou para ela e disse assim, o quanto você quer um filho? Quero muito. Aí havia umas palmeiras assim, perto do lugar do refeitório, ele disse, abraça uma palmeira daquela como se fosse... As loucuras proféticas que deixam um monte de pastor em crise. E naquele tempo, nos anos Só que 90, no pastor Gesiel ninguém bate. Ele disse, abraça aquela palmeira como se fosse um filho. Uau. Se ele falou isso brincando ou não, porque ele voltou a comer, a mulher foi. E abraçou a palmeira. Abraçou e começou a chorar e falar em língua, ninguém sabia o que era. O marido foi saber o que era, ela falou, o marido abraçou também. Há um ano depois ela teve gêmeos. Uau. Olha só. Você tá entendendo? Porque quando o marido abraçou a palmeira, ele olhou e disse assim, são 2 agora. Ele disse desse jeito, na maior simplicidade, serão 2 agora. E voltou a comer. Então, ele sempre se moveu no nível profético. Claro, o corpo vai ficando debilitado, a mente também. E aí entra essa questão da gente poder dar um desconto, né? Claro. Com honra, com graça, por tudo que esse homem... Relevar algumas coisas. Geração, honra, né? Entender o contexto de vida, da formação do pastor Gesiel é totalmente diferente. E talvez ele se adaptar hoje à igreja preta, se adaptar a tantas mudanças, aos pastores que hoje em dia, até como eu, como o senhor, que nem sempre se prende a gravata, ao terno, para pregar. E ele falou algumas coisas no Gideão esse ano e o pessoal caiu matando. Eu, gente, como assim? Relacionado ao que ele viveu como igreja. Claro, é como meu pai, é como meu avô. Meu avô que será conosco também. Com certeza, daqui a uns anos nós seremos ultrapassados para a nova geração. Vamos dizer, bora lá naquele tempo, e a nova geração não vai compreender isso. Aproveitando aqui, deixar nosso respeito aqui, nossos sinceros votos de saúde ao pastor Gesiel Gomes. Que Deus lhe dê ainda muitos anos de vida e paz. Amém. Precisamos ainda muito de ser mentoriados por ele. Eu sempre ouço a palavra dele no Instagram, né? Ele sempre está dando um conselho aos pastores, e eu continuo sendo discipulado por ele. Não abro mão disso. Você ia falar. Não. E o pastor Bernard Johnson, o senhor também caminhou com ele um tempo? Pastor Bernard Johnson, eu acompanhei algumas cruzadas. Eu não fazia parte de equipe dele, nem nada, mas ele era um homem para a gente seguir, sabe? E eu vi muitas coisas, inclusive alguns amigos que continuam amigos meus hoje, vieram à fé na campanha do pastor Bernard Johnson aqui em Teresina. Ele fazia no Verdão, e era uma campanha também de muitos milagres, não é? Ele trazia médicos e convidava médicos da cidade para examinar as pessoas antes e depois dele orar.
Vi muitos milagres de cura. Esse é um sonho que eu tenho no meu coração de fazer. Ele carregava os médicos americanos e convidava os médicos da cidade, e ele tinha um ônibus que funcionava como um consultório. Então as pessoas passavam por avaliação para saber se era cega mesmo, se era surdo mesmo, se era depois, né, que o povo era muito cético, hoje talvez seja bem mais até. Bem mais. E então ele orava e era uma coisa assim tremenda. E o que chamava muita atenção também era as conversões. As conversões no ministério do pastor Bernard Johnson se dava mais, claro, pela pregação do evangelho, mas pelos milagres que se manifestavam no ministério dele. Então, Jesus falou, se não verem sinais, de maneira nenhuma crerão. Então era algo tremendo. Era uma geração que a gente atravessou e traz o legado dela e não abro mão. Tem coisas que eu me lembro bastante, apóstolo. Por exemplo, eu sou de um tempo que quando alguém pecava na igreja, cometeu adultério, alguma coisa, a igreja chorava por dias. Primeiro que tinha confissão. E a igreja chorava por dias, por dias. Parece assim que alguém tinha morrido. Um luto. Toda hora tinha alguém na casa desse irmão para que ele não se perdesse, para que ele não se desviasse, cuidando da família dele, trazendo de volta. Eu sinto falta disso. Não sou saudosista, mas hoje alguém... esse miserável eu sabia que não ia dar em nada mesmo. A gente até conta com a queda de alguns e até fica esperando o cara se arrebentar para aplaudir. Não há unidade maior no universo do que no céu. O segundo lugar deveria ser na igreja, né? Mas é o inferno. Jesus diz que o inferno é unido. Olha aí. Unido, unido, unido. E, inclusive, Jesus atribui o avanço do inferno à unidade que tem no inferno. Se a igreja entendesse que a unidade é a maior arma que nós temos, nós venceríamos. Você olha, por exemplo, no Gênesis, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu Nimrod liderando o povo para construir uma torre. Olha o que Deus vai dizer. Eles têm um só pensamento, um só coração, e assim uma única língua. Uma única língua. Aí Deus vai dizer assim: e assim também não há quem possa impedi-los de fazer o que quiserem fazer. Olha o poder da unidade. Unidade de linguagem. Aí Deus vai descer para confundir as línguas, para que aquilo que eles querem... E olha que era para o mal. Então, o que Deus está revelando é: se tem unidade no mal, e dá certo, o mal vai conseguir prevalecer. Essa unidade precisa estar na igreja. E eu falo muito, Jesus disse: o diabo não se levanta contra o diabo. Então, quando um demônio está operando na vida de uma pessoa e um outro demônio passa e vê sucesso, aplaude, pergunta: quer ajuda? Olha aí. Não é? Quando Jesus diz que aquele espírito que sai da pessoa quando alguém recebe a Cristo, anda por lugares áridos e volta e acha a casa desocupada, porque ali é um coração religioso. O coração religioso está limpo, está varrido, está tudo certinho, mas o Espírito Santo não está lá. Uau. Né? Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: o Espírito Santo entrou, limpou tudo, deixou tudo certo. De vez em quando, isso é curioso, que Jesus diz assim: sentindo saudade. Eu até digo assim: os demônios que alguma vez na vida habitaram a minha mente e o meu coração vão morrer de saudade, mas não vão voltar para cá de jeito nenhum. E é algo que você tem que saber. Todo demônio, os espíritos opressores de tristeza, de tudo, de vício que já operou na tua vida, tem saudade e vontade de voltar. E isso é uma revelação que o próprio Jesus está dizendo. Ele disse: ele anda e de vez em quando vem dar uma olhada para saber como é que estava a sua antiga habitação, porque ele quer voltar para lá. Aí Jesus disse: até que ele veio e encontrou a casa adornada, limpa, tudo certinho, mas vazia. Dessa vez que ele veio, o Espírito Santo estava habitando ali, não tinha alguma coisa errada ali. A casa estava vazia. E o que é que o demônio diz? Vou buscar 7 piores do que eu, né? Porque a gente sabe que os demônios têm uns piores do que os outros, né? Porque essa é a revelação. Ele é ruim, mas tem alguém pior do que ele. A hierarquia, né? Vai buscar 7 piores e agora 8 habitam aquela pessoa. 8. Então ele não tem dificuldade. Você olha para Jesus com o endemoniado de Gadara, quem está aí? Legião. 6.000 demônios convivendo no mesmo corpo. Aí eu digo para os meus alunos: se eu colocar 6.000 crentes para passar uma semana juntos no mesmo lugar, será que vai ter confusão aí? Olha isso. Divergência de opinião, briga, alguém dizendo: eu não fico mais aqui. Mas lá eles conseguem conviver para amarrar, para destruir uma vida. E que a Bíblia diz que um reino dividido por si só, ele não subsiste. Na minha opinião, eu sei que isso está em todo lugar, mas em Teresina, por exemplo, eu sinto falta dessa união
das igrejas, dos pastores, de um comemorar a vitória do outro. Aí talvez está me assistindo e fala, pastor, que na minha cidade é igualzinho. Mas é como a gente está aqui mais de perto, a gente sente aqui, e eu falo, rapaz, como seria bom. Eu, quando sei que algum pastor começou um trabalho, veio para um desafio, que eu falo sempre, eu gosto de dizer, o desafio no Piauí ele é duplo. É um desafio missionário, por ser o estado menos evangelizado do Brasil, Sim. E um desafio também social. É um estado ainda escravizado pelo pensamento ideologizado para a esquerda. Sim. E um estado com o menor PIB do Brasil. Então, assim, eu falo, quem quer dinheiro não vem para cá. Agora, quem quer almas vem. Quando vem um cara que fala, tu vou abrir uma porta aqui na cidade para ganhar almas, se eu puder servir a vida desse camarada, eu vou servir. Ajudar, e tem uns que até estranha. Quando eu falo, eu penso, não, ele não pode, que ele quer alguma coisa em troca. Somos muito tribais aqui no Piauí. Cada um na sua tribo, cada um no seu... Eu acho que isso traz um prejuízo para o reino tão grande, porque se o outro ali que está começando agora, até ele ter a voz que eu tenho, vai demorar um tempo. Então, se eu puder dar algum suporte, servir a vida dele de alguma forma, e tem gente que fala, não pode, ele quer alguma coisa, ele vai, é bom demais para ser verdade. E não é, eu acho que a igreja, ela precisava se unir mais. Tem gente que sem demônio é pior do que com demônio. Porque depois que os espíritos ruins se afastavam Gesiel e seus polêmicos, vai lá. Depois que o espírito ruim se afastava de Saul, é aí que ele pegava a lança e jogava em Davi. Mas não, demônio, volta pra ele. Mas eu digo muitas vezes, volta pra ele, tem gente que é pior do que os demônios, né? Agora piorou. Você pensa que a ovelha é polêmica? Porque é o seguinte, tem gente que é melhor sem demônio, tem gente que é pior que o demônio. Porque eu sempre digo o seguinte, os demônios se submetem ao nome de Jesus, e gente ruim, rebelde, olha isso, não se submete. Os demônios operam até o nome de Jesus ser levantado. E quantos corações rebeldes, né, que não estão endemoniados, e a gente põe o nome de Jesus, eu não quero, eu não aceito, eu não vou assim. Então, nesse sentido, para mim, tem homens que são piores assim do que demônios. Pastor, o senhor começou como cantando, o senhor serviu como missionário muitos anos. Sim. E depois, como é que desenrola isso aí? O senhor vai para itinerância, começa a pregar? Eu comecei a servir assim. Eu recebi um chamado no meu coração por almas. Eu queria ganhar almas. Eu queria ser útil para o reino. De alguma maneira eu precisava ser útil para o reino. Eu estudava na época, ainda adolescente, mas eu já... cultos evangelísticos, praça, até estava brincando na hora do almoço dizendo como é que eu anunciava, e dá pouco também, né, os cultos no mercado, né, esse é o serviço de som da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Os pregadores né? Da caixinha de som. Os pregadores, não, era aquela corneta zona que a gente subia na árvore, amarrava lá em cima, e aí ia pregar na corneta, né? Falava glória a Deus, saia aleluia na caixa. Saia... daquele jeito. Então comecei servindo assim, mas eu sentia a necessidade de fazer mais, e então eu pegava as minhas férias, eu passava o período que eu estudava, juntando Bíblia velha, irmão, você tem uma Bíblia velha lá, me dá, eu ponho uma capa, eu fazia uma capa de papelão, uma coisa, pedindo roupa, essas coisas, e quando dava nas minhas férias, eu identificava lá na convenção qual era o campo que nós tínhamos no Piauí, mais pobre, eu tinha um pastor que precisava, e eu sempre doava minhas férias naquele lugar. Eu levava as bíblias, a roupa que eu arrecadava, levava tudo de ônibus, no Timbirazão na época. Eu levava de ônibus e ficava lá 20 dias, 15 dias, pregando, evangelizando, com violãozinho debaixo do braço, para cima e para baixo, para ajudar aquele pastor. Então eu sempre tive uma vida muito voltada assim, para o reino, para o evangelho. Eu não consigo lembrar, em qualquer ponto da minha vida, algo que eu não estivesse ligado ao reino, à evangelização. Então começou aí esse chamado. Depois eu fui... servindo a Deus em alguns campos missionários por períodos, também períodos de férias. Já casado, já não? Não, ainda não. Ainda com 18 anos, 17 anos de idade. Já fui casar com 24 anos. Eu ia e passava 2, 3 meses entre os índios, comunidades quilombolas, entre os ribeirinhos. Então fiz muito trabalho missionário, plantando igrejas também no campo missionário, no interior, tanto aqui no Piauí como no Maranhão e em outros estados. Então meu coração sempre foi voltado muito assim. Eu pregava nas cruzadas, comecei a pregar, porque na verdade a minha vontade sempre foi pregar. Mas eu entrava na abertura que me davam. Então precisando de um cantor,
Vambora. Então vamos cantar. Então precisando de quê? Eu ia entrando aí, eu digo, uma porta vai se abrir, eu vou começar a pregar. Então entre um hino e outro uma palavra. Daqui a pouco, então teve, acho que do ano 2000 até 2012, eu preguei em cruzadas no Brasil inteiro, né? Cruzadas em Fortaleza, no Ceará, eu cito elas porque foram cruzadas tremendas. Preguei numa cruzada... O seu ministério era muito voltado à libertação também? Muito voltado para a libertação, principalmente... era muito difícil eu estar ministrando e não ter 2, 3 pessoas caindo possessas no culto. Então tinha muito dentro dessa área. Não tinha tantos milagres, mas dentro da área de libertação era um negócio muito grande. E muitas cruzadas em Fortaleza que a gente participou, víamos muitos milagres e também muita salvação. Eu participei de uma cruzada no campo de Messejana com o meu querido pastor Moacir. É um homem que eu amo, admiro muito até hoje. Messejana. Messejana. E fizemos no estádio de futebol. Nessa noite, nós oramos por mais de 600 pessoas recebendo a Jesus como Salvador. Uma única cruzada. Então, era um ministério muito impactado assim. Aí nós recebemos aqui no Piauí um pastor que veio dos Estados Unidos, chamado Norman Jukes. O cara tinha uns 2 metros de altura, era um pastor que já tinha 80 e poucos anos de idade, mas era usado demais, ele parecia um menino. Ele estava no leito de morte, num hospital, com uma doença cardíaca, já desenganado, não podia desligar os aparelhos, ele tinha uns 60 anos, 54, 60 anos. E o pastor Benihim estava no mesmo hospital visitando um leito de uma criança enferma. E alguém falou do pastor, e o pastor Benihim entrou lá, apesar das grandes controvérsias do Benihim, e orou por ele e o homem se levantou na mesma hora. Uau. E aí ele recebeu uma palavra de que ele ia pregar no mundo. Nunca tinha saído para pregar, agora estava fazendo cruzada no país inteiro. Quem estava traduzindo ele na época é um outro pastor muito querido, pastor Jonas Borges. Não sei se você já ouviu a falar. O Jonas Borges trabalhou muito tempo na CPAD, nas casas publicadoras. O livro que mais me impactou sobre oração e jejum foi escrito pelo pastor Jonas Borges. Eu sou um devorador de livro, né? Então, essa semana passada eu li 6. Leio muito, gosto muito. Numa semana? Eu leio um livro de 120 páginas em 2 horas. Eu me sento para ler, não boto minha cabeça em outro lugar. Principalmente agora que eu estou fazendo pesquisa para o meu novo livro, aí é que eu leio muito. Já falar um pouquinho desse livro aí. E aí ele veio aqui para Teresina, o Norma, pregou ali no Disseu, em algumas igrejas, fez uma cruzada. E em uma dessas noites, algo me impactou muito, isso nos anos 90, quase chegando nos anos 2000. Eu cheguei para ele e pedi ao pastor Jonas Borges, o senhor pode fazer uma tradução do que eu quero falar para ele, que ele só falava inglês. Diga para ele que eu quero que ele ore por mim, porque eu quero ser um pregador como ele. Olha isso. Quero que Deus me use como ele, que ele ponha as mãos sobre mim e ore por mim. Aí o pastor interpretou e ele olhou para mim, muito feliz, alegre, olhou para mim e disse assim, o pastor interpretando, né? Você ama a Bíblia? Aí eu disse, amo a Bíblia. Ama mesmo? Você ama Cristo? Amo. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu não tinha lido nenhuma. Olha. Aí eu disse, não li, não ia mentir para ele, né? Não li. Eu ainda vi aquela história dizendo, tu já leu tanto texto que talvez já tenha lido ela toda. Aí eu disse, não li. Aí ele fechou a cara para mim. O Novo Testamento. Não sei se li todo. Aí, apóstolo, ele me pegou pela camisa. Ele rodou a mão na minha camisa e me empurrou na parede. E disse assim, você é um mentiroso. Meu Deus. Rapaz, eu me arrepio até hoje quando me lembro quando ele disse isso para mim. Você é um mentiroso. Você não ama a Bíblia, nem ama Cristo. Se você amasse a Bíblia e a Cristo, você já teria lido ela pelo menos uma vez no ano. O que eu carrego não pode ser carregado por você. A não ser que você ame a Bíblia e a Cristo de verdade. Uau. Aquilo me esbagaçou. De maneira que até hoje, desse dia até hoje, todos os anos, no mês de janeiro, eu leio minha Bíblia. Em 45 dias eu leio minha Bíblia. Inclusive no Instagram, todo começo de ano eu faço uma campanha para quem quer ler a Bíblia em 120 dias. Mas eu leio. Me inspirei no senhor e comecei a ler também. Eu leio em 45 dias, todos os anos. Os meus filhos leem a Bíblia assim. Né? Porque realmente ele diz assim, como é que você quer ensinar o que você não conhece? Você conhece a Cristo? É uma média de 26 capítulos por dia. 25 capítulos para ler em 45 dias.
Então isso me impactou muito. E aí eu chorei a noite inteira com esse negócio. Chorei, me senti realmente um mentiroso, sabe? Um cara que, como é que tu ama Deus e não ama a palavra dele? E aí passou um mês ele aqui rodando nas campanhas, aí ele pregou numa igreja que eu me congregava, e nesse dia ele me chamou. Ele me olhou lá no meio do povo e disse, é aqui que você se congrega? Vem aqui. Aí ele orou por mim nessa noite. Ele orou por mim. E foi a partir daí que começou o ministério evangelístico ser muito forte na minha vida e tal. E depois eu tive um outro pastor que veio do estado do Maranhão, que em um culto em que eu estava pregando, Deus tomou ele numa palavra profética, e ele me disse assim, hoje Deus está mudando as coisas dentro do teu ministério. Aos poucos, os sinais de um ministério evangelístico passarão e um sinal para o ministério de ensino se multiplicará na tua vida. E desde então foi realmente desse jeito. Teve uma virada de estação de chave. Eu tentei insistir no ministério evangelístico e eu não conseguia mais fluir no ministério das cruzadas e tal. E foi quando eu me dediquei ao estudo e comecei então a ensinar a palavra. Eu gosto de dizer sempre que tem aquilo que a gente funciona e tem aquilo que a gente flui, né? Sim. Então hoje, se o senhor quiser funcionar como evangelista, o senhor funciona. Sim, prego na cruzada aí. Mas o que flui, o que queima no seu coração hoje, inclusive agora de manhã estava dando aula. É o ministério de ensino. E isso começou com que idade, mais ou menos? Eu tinha, acho que logo que me casei, uns 24 anos, 25 anos de idade. Eu ainda estava no campo missionário, né? Porque até minha lua de mel foi no campo missionário. Casei e levei a mulher para o campo. Hoje, se alguém quiser estudar com o pastor Zé Asponte, como é que faz? Rapaz, mexem muito comigo para me botar os cursos online, eu nunca ponho, né? Mas é na Academia de Mestre. Nós temos um seminário da Academia de Mestres e nós temos o Instituto Rospiná, o Instituto Pedra de Esquina, que os dois que levam todos os nossos seminários. Nós temos as salas de aula, inclusive a pastora Gisele está lá estudando. Quando ela chega um negócio muito doido lá, ai, que eu aprendi hoje. E nós temos uma classe só para pastores e obreiros, né? São 46. A classe dela tem 46 alunos, todos são evangelistas, missionários, pastores, porque é uma turma de teologia e mentoria. Então, nas outras turmas do seminário, nós temos muitos professores dando aula. Nessa turma, não. Eu dou aula de todas as disciplinas durante 4 anos. Todas sou eu que ministro, porque ministro com mentoria, e eu só começo uma quando a outra termina. Então, o Ministério de Ensino hoje é o que me move, né? Uma coisa interessante sobre o Ministério de Ensino é que quem se move nesse campo não tem grande projeção, né? Não aparece tanto, mas nem por isso a gente, como é que eu vou dizer, não está se movendo muito, né? Porque a multidão, na verdade, ela está na praia, não está no mar alto. Não está no mar alto. Você pega uma visão de cima de uma praia e você vê aquela multidão no rasinho, lá no fundo 2, 3 se aventurando e tal. Então, geralmente, os ministérios de mestres, eles serão restritos a discípulos mesmo, a pessoas que... E é o que está no nosso coração, a gente não sente falta da multidão, não, né? A gente quer... eu sempre digo, se tem 2 que ouça, eu já estou sentado para dizer alguma coisa, para ensinar. E Deus tem nos dado graça, que a gente anda no Brasil inteirinho. Pra você ter uma ideia, eu só tenho um final de semana livre agora, depois de março de 2025. Tudo isso seminários no Brasil. Uau. Vou agora para Goiânia, para um seminário. Se quiser agendar o pastor, já Brasília, liga para abril de 2025. Nós temos agenda, tudo seminário. A maioria dos seminários dentro de escolas, de outros seminários, de faculdades, né? Eu estive agora em Minas Gerais, numa faculdade, ensinando tipologia por 10 dias na faculdade, em outras faculdades. Então a gente se move muito dentro desses seminários, faculdades e nas convenções das igrejas, né, na nossa própria convenção, na Conframeb e assim por diante, manifestando aquilo que fluiu a partir daí. E o que o senhor gosta mais? O ministério local, pastoral, ou o senhor gosta mais de viajar? O que mais dá vontade de fazer? Rapaz, eu amo muito minhas ovelhas. Eu tenho dificuldade. É engraçado que minha esposa diz assim, quando vai chegando a data
chegando data de viagem, eu vou ficando assim um pouco irritado, sabe? Eu vou ficando estressado, ela diz, é porque ele vai viajar. Sem querer ir, sabe? Não quero me apartar. Eu gosto muito do ministério local, né? Muito, muito, muito. Mas sei que Deus me chamou para equipar a igreja, para equipar obreiros, para ministrar naquilo que Ele me chamou para fazer. E Deus lhe deu uma graça de entrar em muitos lugares, né? Muitos lugares. Eu vejo o senhor como alguém que Deus deu a graça de entrar em lugares completamente diferentes. Olha, eu tô vendo o senhor num lugar totalmente uma igreja mais hypada, outra hora eu te vejo o senhor num lugar mais tradicional. Sim. E eu vou desde as igrejas tradicionais, presbiterianas, Assembleia de Deus, eu acho que Igreja de Cristo, eu buga a cabeça de quem me vê. Buga a cabeça porque vê que o senhor é um cara que tem posicionamento. Sim. Você não é aquele camarada que entra em todo lugar porque não fala a verdade. Uhum. Não, você fala, inclusive você ensina, o senhor ensina coisas que no contexto comum, no cenário comum da maioria das pregações, muita gente não vai ouvir. Sim. A pessoa ouve as ministrações do pastor Zé Pontes e fala, não, peraí, tá na Bíblia não. O que ele falou não tá escrito não. Aí aparece na sua Bíblia depois que ele falou. Depois ele fala. Quem dera. E mesmo assim ele tá em igrejas mais tradicionais, pentecostais. Neopentecostais. Qual que é o segredo, pastor? Pastor, eu não sei, eu acho que eu chego, ensino a palavra, eu não tomo partidos, eu não sou uma pessoa que chega para desfazer. Por exemplo, eu prego em igrejas tradicionais que não aceitam no seu contexto dons espirituais, dou seminários nela. Agora estou indo para Mossoró, para a igreja batista mais tradicional da cidade, falar por 4 dias. Olha aí. Né? No aniversário da igreja, uma igreja muito querida, muito amada. E talvez seja justamente por isso, porque eu não chego lá e tenta impor a sua visão. Tento impor alguma visão. Você vai lá para servir a visão que Deus deu. Eu ensino aquilo que sei que vai alimentar a igreja, que não vai trazer para ela nem para o pastor qualquer tipo de problema. Então talvez por isso. E são igrejas que a gente acaba, apóstolo, mentoreando. Porque na verdade, a bem da verdade, eu tenho, por exemplo, umas 15, 20 igrejas que no Brasil, que minhas datas são fixas nelas há mais de 15 anos. Olha isso. Né? A ponto dos pastores dizerem assim, olha, você que mentoria essa igreja há 15 anos. Então são igrejas que a gente sempre está naquelas mesmas datas. Termina, ano que vem é você aqui. Há 15 anos ministrando seminários diferentes no mesmo lugar. Né? E eu acredito que seja essa forma mesmo que Deus nos dá graça para entrar, para falar. Essa semana um pregador muito famoso do Brasil, um amigo muito querido, ele me disse assim, pastor, às vezes você está fora da curva. É porque você consegue ir falar ao coração dos pastores e o meu caminho é para o povo. Mas Deus te colocou para falar ao coração dos pastores. Eu prego em muitas convenções do Brasil. Agora mesmo estou indo para Goiânia ministrar o coração de 300 pastores por 5 dias. O pastor declarou lá que todo o campo vai parar e todo mundo vai vir para ouvir sobre o nosso seminário O Púlpito e a Mesa, né? O trabalho diaconal e o trabalho pastoral. Então Deus me deu a graça de falar ao coração, talvez pela experiência pastoral também, que nós estamos pastoreando desde congregação a igreja por mais de 25 anos, quase 30 anos já no ministério pastoral. Então eu posso não conhecer muito de Bíblia, mas eu sei bem o que é ministério. Então talvez por isso eu consiga falar ao coração dos nossos pastores. É uma graça, né, que Deus tem nos dado. Rapaz, o tempo voou, viu? Não é? Faz o seguinte, vamos pro bate-bola, dizendo com o pastor Zé Pontes? Vamos. Eita, rapaz, o que é esse bate-bola? São perguntas da Geisiane. São perguntas para... É que ela manda uma palavra, o senhor já responde com outra palavra ou com uma frase. Uma resposta e a primeira, assim, bate-bola. Vamos lá, tomara que eu me saia bem. Um hobby do pastor Zé Pontes. Pescar. Oh, amo pescar. legal. Tenho tudo de trás. Nunca me levou não, mas ama pescar. Estou em pecado, mas eu vou mas eu gosto de pescar também, viu? Eu estou em pecado contra ti. Tem outro hobby do pastor. Ele gosta de... Leitura. Não, ele é nerd, gosta de herói, super-herói. Já reparou, né? Minhas camisetas, né? Marvel ou DC? Os dois, eu nem sei medir. Mas eu acho que mais a DC. Dois foram. 3. Você também? Tô convertendo todo mundo pra DC. Paixão. DC também?
A paixão. Uma paixão. Não vou dizer minha família, né? Porque isso aí já é implícito, mas ler. Ler é uma paixão. Eu leio tudo. Minha biblioteca tem de tudo. De livro de direito, de psicologia. Pois pronto, um livro. Indica um livro aí. Um livro não pode ser a Bíblia. Que não pode ser um livro que o senhor deixa aí. Fala assim, só pode indicar um livro. Essa eu quero. Um pequeno livro que impactou minha vida foi A Vida de Samuel Morris. Esse, talvez você não encontre, que é muito antigo, mas impactou minha vida. Outra do Bob Russell, Uma Igreja de Sucesso. Também é tremendo. Vê se acha esses 2 livros aí, produção, e coloca na edição aí pro pessoal. Medo. Um medo do pastor Zé Afonso. Jesus querido, tem. Só é um no meio de tanto. Medo de que a luz do meu candeeiro se apague. Que Deus mova a luz que tem sobre minha cabeça. Talvez não tenha medo maior na minha vida do que perder a graça dele. Não tem medo de gato não, né? Não. Esse é o medo. Agora, eu acho que eu sou até... O diabo tá furioso aqui comigo. Eu não tenho medo de nada, mas de gato eu não gosto de gato. Não é que você tem medo, você não gosta. Eu tenho medo. Eu não gosto de gato. Tem medo? E tem pavor. Agora, assim, de animais, essas coisas, só se vier um leão pra cima de mim, aí eu corro. Mas dessas coisinhas... Eu já vou te dar um gato egípcio. Rapaz, eu tava na casa do irmão esses dias. Ele falou, pastor, o senhor não gosta de gato? Não, ele colocou a mão por trás do sofá, assim, pegou um gato, aquele grandão, aquele peludão, assim, jogou em cima de mim, rapaz, meu coração quase parou. Teve um convidado nosso que disse que tem medo do inferno. Isso aí eu não temo não, porque eu não vou pra lá nem... Uma comida. Ih, rapaz. Eu digo... Eu acho que eu sei. É? Vai, não. Chuta. Churrasco? Não, churrasco, claro. Mas dentre eles tem um fígado. Eu gosto muito do fígado, panelado. Eu também gosto de fígado. Fígado, eu adoro fígado. Tem até uma história curiosa. Deixa eu contar a história do fígado. Aí. Ela vai me trucidar quando eu chegar em casa. Quando nós nos casamos, eu e a Fernanda, ela sabendo que eu gostava muito de fígado acebolado, ligou pra mãe. E... Fernanda, tu vigia. Mãe, me ensina a fazer fígado. Que a Fernanda, ela olhava um leite e derramava ainda. Não tinha jeito. A mãe ensinou e eu saí para evangelizar. A gente estava no campo missionário. Quando eu voltei, rapaz, tinha tanto sangue em cima da mesa que eu pensei que ela tinha se cortado. Tudo espalhado e ela chorando num canto. E eu disse, você se cortou? O que é que aconteceu? Ela disse, não, eu fui fazer o fígado para ti, mas eu não entendo. Que carne miserável é essa? Que se desmancha quando a gente vai amaciar, ela amaciou no fígado. Amaciou, batendo de faca no fígado, virou só aquele mingau, né? Mulher não é assim que faz fígado. Então, mas valeu a pena. Eu juntei tudo da mesa, botei na gordura e fui comer com farinha. O pastor Zé também cozinha muito bem. Ele de vez em quando... É o segundo hobby que eu mais gosto de fazer. Hobby, Cozinhar. Tanto que eu sonho, eu vou me jubilar cedo, que eu quero obedecer mais ou menos o que diz ali a palavra. O sacerdote tinha que entregar o sacerdócio entre 65, 70 anos. Então eu quero me jubilar cedo e eu fico profetizando. Eu vou abrir um restaurante chamado O Tempero do Pastor. Porque todas as nossas viagens e também os nossos retiros, o último dia quem cozinha sou eu. Aí todo mundo fica esperando o dia do tempero do pastor. Olha aí. Eu faço café, almoço e janta. Eu digo, vou abrir um restaurante de tempero do pastor. Uma qualidade e um defeito do senhor. Jesus. O que eu tenho, que eu acredito ser uma qualidade e que alguém vê como defeito, é compaixão. Eu me movo muito fácil por compaixão. Quem é desprezado, quem é jogado, quem é esquecido, eu vou buscar. Eu amo essas pessoas. Não importa o que ela tenha feito, o que ela tenha. E eu estou pronto a me arriscar por elas. Mas essa é a qualidade ou o defeito? Para mim é uma qualidade. Mas alguém vê como um defeito. Você não deveria. E um defeito seu pro senhor? Pro senhor mesmo. Eu sou... A Dael, você que demorou 2 horas pra achar um defeito. Eu falei, rapaz, mas você é narcisista. Eu tô escolhendo no meio de tantos defeitos. Eu acho que eu sou muito ansioso com algumas coisas. Eu tenho ansiedade, eu também me acho meio briguento, sabe?
O senhor? Eu gosto de tudo, eu sou hiper organizado nas coisas, sabe? Então isso me irrita muito facilmente, eu tô vencendo isso, né? Quem vive ali em volta de mim, os amigos, o ministério, a família, sabe que eu me irrito muito fácil com algumas coisas, né? Quando vejo assim desorganizado. Sim, sim. Tá? Eu tenho esse é um dos, mas tem um bocado. Um time. Flamengo! Eita, Jesus! Eu só ando Eu debaixo... consigo ser uma águia. Eu ando debaixo de cobertura sadia, irmão. Tá vendo? É isso aí. Olha, eu tava em Fortaleza, numa vigília. Aí um rapaz começou no meio da vigília, a gente orando pelo povo para Jesus batizar, um rapaz começou a empurrar a gente para um lado, para o outro. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele é muito conhecido lá na igreja. Ele empurrava a gente para um lado, para o outro, aí o pastor viu aquilo e gritou o nome dele: Fulano! Não é história de Carluxia, não. A vigília quem tava pregando era eu. O que é que tu tá fazendo aí, rapaz? Sai daí. Aí ele disse: não, pastor, é porque eu tô tendo uma visão de um anjo numa moto, numa Honda CG, com vestido com a camisa do Flamengo e com a bandeira do Flamengo amarrada na moto. Ele vem até aqui no púlpito, dá um rabo de galo e volta. Aí o pastor disse: tu tá vendo essa menina? Eu pensei que era, mas quando eu vi o negócio da camisa do Flamengo, eu já tô acreditando que foi uma visão mesmo. Tu é flamenguista? Oxe, claro, ué. Ó, tu não vai negar sou o discipulado. crente, sou liberto. Se libertou, amém. Glória a Deus. Mas não tô entendendo nada, agora me libertei de quê? Tu era corintiano. Não, nunca fui. Eu era. Tu foi vascaíno. Quando o Ronaldo Fenômeno jogou no Corinthians, eu gostei do Corinthians por causa do Fenômeno. Mas flamenguista, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Continua aí. Cor, uma cor. Azul. Azul. Azul, sem dúvida. Um filme ou série? Um filme, A Espera de um Milagre. Boa. Esse aí, extraordinário. Uma série, rapaz, eu assisti poucas, mas eu gostei muito. Eu até disse, eu fiz medicina lá, né, em 16 temporadas. Grey's Anatomy. Né, e depois fui fazer pós-doutorado em medicina assistindo Dr. House. Deus. Aí é a expressão de tudo que existe na minha vida, no universo. Eu penso em Deus e eu choro, já tô com um nó na garganta. Eu amo. Deus é, pra mim, É tudo. não tenho que... Família. A família é a âncora da alma de um homem. Não tenho nem dúvida disso. A base, né? É a base de tudo, é a âncora também, porque eu acho que a gente não toma alguns caminhos porque a família segura. É a estabilidade. Né? É aquela estabilidade. Então, para mim, eu digo para meus filhos, Jesus é a âncora da minha alma, mas vocês a âncora das minhas emoções. A gente deixa de fazer... A gente se contém nas Por coisas. causa da família. Com certeza, com certeza. Um sonho. Beijo para eles, viu? Amo vocês. Beijo, pastora Fernanda. Um sonho. Rapaz, eu tenho um sonho. Existe um curso de uma sinagoga em Israel que demora 6 meses. Esse sonho para mim é tão distante assim, que para mim me afastar do ministério. E eu tenho essa vontade de ir para estudar mais as escrituras lá durante esses 6 meses. Quem sabe, depois que eu me jubilar, eu consiga ir fazer lá alguma coisa, que eu amo demais. Reino. O reino de Deus. Eu acho que o apóstolo falou algo muito importante, né? Entendermos que o reino não somos só nós, mas toda essa estrutura de igrejas, de pessoas, das pessoas que precisamos levar o evangelho e amar, a proclamação desse reino, abraçar esse reino. O reino está em todo lugar onde há alguém que tenha Cristo, né? Plantando o reino. Então o reino de Deus, para mim, é algo que precisa ser plantado. Nós estamos aqui para trazer a cultura do céu para a terra. E eu acredito que esse é o trabalho que a gente mais tem, porque ganha alma, mas tem que plantar o reino dentro dessas pessoas. Talvez seja a tarefa mais difícil de um pastor, né? Plantar o reino dentro de cada pessoa. A paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Pastorzão, que top
ter tido o senhor conosco aqui A nessa... alegria foi minha. Essa mesa hoje foi ungida, foi abençoada. Amém, que bom. Pena que foi pouco tempo. Não, né? o tempo Não. voou ali. A vontade de A ficar produção já tá ouvindo aqui. desesperada ali com a gente. Eu nem falei nada aqui, que só Ai, ai. ouvindo aqui, comendo, Rapaz, eu fico degustando. puxando também do apóstolo. Eu vou me sentar e vou conversar aqui com ele um pouco. Mas bora falar então dos nossos apoiadores, patrocinadores. Deixa eu começar com o Piauí Connect, que é esse estúdio que nós estamos aqui. E eu tenho muita alegria sempre de falar do trabalho desse lugar, dos serviços que os meninos que trabalham aqui prestam. O Mark Kennedy, que está à frente dessa equipe abençoada, poderosa, que não é só a gravação, mas edição e muita coisa. O que eles podem servir, eles servem com todo o coração. Inclusive, cheguei aqui hoje já falando com o pastor Zé Asponte, como eu falo para todo mundo. Que vem Eu aqui. já vou fazer aliança com eles aqui. Quero não tem? ver um podcast aqui da Shekinah. Vamos fazer. Da Embaixada Shekinah. Tenho certeza que tem muita coisa que vocês vão derramar aqui sobre nossa cidade. Amém. E aqui a gente quebra, né, os muros da cidade, do estado. A gente tem pessoas de outros países nos acompanhando, comentando inclusive nos nossos Glória a vídeos. Deus. Então assim, você que é pastor e quer ter um trabalho assim, eu quero fazer o meu podcast, ou até mesmo quer que tenha uma equipe de qualidade, uma equipe técnica de qualidade cobrindo o seu evento, o seu culto, sabe? O senhor, por exemplo, eu já falei muito, falei, pastor Zé, o Brasil tem que saber, tem que receber aquilo que a Shekinah está recebendo aqui. Sim. Então, assim, talvez a pessoa, às vezes, nós na igreja, por muito tempo fizemos a transmissão e ainda fazemos com o celular e da forma que dá, a gente faz do jeito que dá. Mas, em breve, vocês vão começar a ver cultos, assim, os principais cultos da plenitude transmitido com muita qualidade aí em 4K, com várias câmeras, por esse pessoal aqui que trabalha com muita excelência. E também eles gravam curso, né? Aqui é um lugar para você vir gravar curso, você gravar o que você quiser gravar, tá? Então, assim, talvez você é empresário, é um influenciador, é uma influenciadora, tá aparecendo para você aí as mídias sociais, as redes sociais do Piauí Connect. Piauí Connect. Entra em contato, eles vão te atender com muito carinho, te receber. Você vem aqui conhecer o estúdio, fica bem no centro de Teresina, muito bem localizado e vai ser top demais. E é isso aí, quero também agradecer a nossa patrocinadora Amozana. Amozana, que entrega agora para todo o Brasil através do site que está aparecendo aí na sua tela. É isso aí, a Amazona, ela na verdade se tornou, né, uma loja que atende não só mulheres gestantes, porque a priori era só para gestantes. Então, assim, dentro de Teresina, para gestante não tem igual, né, Geisiane? Se você tá gestante ou quer presentear a irmã, a amiga, porque nessa fase de gestação, você procura em muitos lugares e não encontra roupa, né, para mulheres gestantes. E na Amazona você não tem esse problema. Lá é um lugar para isso. E agora com a linha essencial, que abriu aí para servir mulheres com roupas elegantes, com aquelas camisetas chiques que a gente não tava vestindo aqui esses dias. Eu tô de Amazona. Tá de Amazona hoje. Amazona, famosíssimo, esses canelados aqui da loja, que você pode fazer composição com blazer, com sapatênis, com saltinho, dá pra fazer vários looks. E é ótimo para gestante e não gestante, como vocês estão vendo, né? Se você está em Teresina, visite a loja, fica bem ali no Riverside. Se você não está em Teresina, entra no site, tá aí as redes sociais e você vai ser muito bem recebido. Pelo Instagram e pelo site, eles também entregam em casa. Manda alguém na sua casa com looks para você provar e entrega para todo o Brasil. Amém. Deus abençoe a Amazona. Um beijão também, agradecer aqui a Labelle Sandálias. A Labelle Sandálias é fabricação própria e vende tanto no atacado como no varejo. Você que quer empreender, revender. Calçados e bolsas, né? Calçados, bolsas, rasteirinhas, sandálias, saltinho, tudo. Você pode entrar pelo Instagram aqui, acompanhar, fazer um orçamento, acompanhar modelos novos que eu soube que já chegou essa semana, a partir de 6 unidades, preço de atacado. A partir da segunda compra, você compra uma peça com preço de atacado. Então, a pastora Fernanda ganhou aqui, Labelle não ganhou? Chegou muito feliz em casa. Ganhou. O pastor Zé não ganhou nada. Aqui vocês, acho que vai ser o dilema de todo o episódio. Já me levaram para almoçar ali, num restaurante muito chique. Aqui só mulher ganha presente, não sei porquê. Você não ganhou nada também? Eu também nada. Tá certo.
Mas é isso. E a Cacto de Prata também, uma das nossas colaboradoras, patrocinadoras do KindleCast. Cacto de Prata, obrigada, Pérola, que vende joias de prata. Acho que a maior loja de joias de prata dentro de Teresina é a Cacto de Prata. Tem tanto na unidade no Rio Poti, Shopping Rio Poti, como no Riverside Shopping. Já fica a dica pro pastor Oséias para você dar uma joia para a pastora Fernanda. Cacto de Prata. Vocês deram um presente para ela, eu vou passar lá procurando uma para mim. É isso aí. Gente, muito obrigado. Não esqueça, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva agora. Deixa seu like, é até pecado assistir até o final igual você assistiu e não deixar o seu like. Deixa seu comentário aí, o que você achou. Pastor Oséias, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma honra te receber. Aqui quem marca... Obrigada, pastor. Esquecemos de falar do seu livro, mas quando o senhor lançar, o primeiro lugar que o senhor vai vir para nós conversar, fazermos aqui. Hoje a resenha do livro. Hoje a ênfase foi a vida do pastor Oséias, a trajetória, mas ele vai lançar esse livro agora. Como que é o nome do livro, pastor? O livro é Sonhos e Visões, a linguagem de Deus esquecida pelos homens. Uau! É um compêndio teológico sobre os sonhos e visões na Bíblia. Muita gente despreza que uma grande parte das escrituras foram dadas, entregues através de sonhos. Eu estou falando sobre isso lá. Quando o senhor abrir a pré-venda, nós vamos fazer aqui um KindleCast somente para falar. Aí, quanto os nossos outros livros, pode me seguir lá nas redes sociais, no nosso Instagram, pr.oséiaspontes. Vamos colocar tudo aqui. E lá você vai conseguir também pedir os nossos demais livros. Siga o pastor Oséias no Instagram, no Facebook. Tem canal no YouTube também, pastor? Tem. Se inscreva aí. Vamos deixar aqui embaixo para você as redes sociais do pastor. Para convidar ele também, né? Só para o ano que vem. Convidar e levar na sua igreja, aí pelas redes sociais do pastor, e aí com antecedência, muita antecedência. Os pastores já estão pensando em escola bíblica para o ano que vem, de pastores, enfim, eu super indico. Deus abençoe você. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Graça e paz.